Hello, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio aqui no O Que Ninguém Te Conta. Estou hoje aqui com o Sr. Jonathan, nosso apresentador, com o Alexandre e com Isaac. Isaac ou Isaac? Isso. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre esporte aqui na Nova Zelândia. Bastante assunto legal, principalmente porque o Alexandre, ele faz parte da parte técnica, né, de development e aqui de Waikato para a parte de vôlei. Então a gente vai estar falando bastante coisa bacana, principalmente para você que quer saber um pouco como funciona isso aqui na Nova Zelândia. Mas antes, vamos falar sobre os nossos parceiros? Não. Bom, vou começar com a Q Education. Então, se você pensa em vir para Nova Zelândia para fazer um curso de inglês, mestrado, faculdade, é uma ótima escola de intercâmbio. Tem preços muito legais, o QR Code está aqui. E também na descrição, preenche, eles entram em contato com vocês. Tem um Brasil News, nosso primeiro afiliado, como é que é? Como é que a gente fala mesmo? parceiro, né? Nosso primeiro parceiro, é isso aí, tamo junto. Notícias, o que mais que eles falam lá? Todas as notícias, tudo que você precisa saber para ficar antenado, as coisas aqui da Nova Zelândia. E também QR Code aqui, já QR era. Code aqui. E também o nosso novo parceiro, a CIA International. Então, para você que quer saber sobre visto aqui na Nova Zelândia, como que eu faço para vir, visto de trabalho, você que tá aqui na Nova Zelândia e quer aplicar algum visto com a Advisor, a CIA International também é muito bom, os preços são muito legais. Então, entra lá, dá uma conferida. Tem o E Arqueiro essa? Tatu, tatuagem Arqueiro Tatu, pronto. E é isso aí. E tem mais que a gente pode falar hoje. É verdade, tá vindo mais parceiro por aí. E é isso aí, galera. Agora com vocês, querem se apresentar, falar um pouquinho sobre vocês, quanto tempo vocês estão na Nova Zelândia? Eu posso começar, ok. Meu nome é Alexandre, na verdade, ok? Ok. Me chamam de Alex aqui, fica mais fácil aqui. Né? Como é que eles falam, Alexandro? Não, eu give up, eu desisti. Sai Alexandre, sai de tudo, mas não sai o Alexandre. Alexandre. Né? Porque é um Alexandre com O no final, então seria Alexandre, né? Uhum. E mudei para New Zealand em 2008. Sou original de Caxias do Sul, Ah, que Rio da Grande hora. do Sul. E fiz parte de vôleibol na Sujipa, na União, nos clubes lá de Porto Alegre, tudo da volta, Seleção Gaúcha e tal. E quando eu mudei aqui para New Zealand, nem sabia que em New Zealand tinha vôleibol. Foi aí que tudo começou. Que sensacional. Então meu nome é Isaac, o pessoal me chama de Isaac aqui, então eu já saí do Brasil já esperando que isso fosse acontecer. Eu sou formado no Brasil em biomedicina e eu vim pra cá pra estudar Sports and Exercise. Hoje eu trabalho nas piscinas de Hamilton, né, Hamilton Pools, que é um complexo aquático, então tem uma área de diversão, mas aqui em Hamilton especificamente é mais voltado pro esporte, não é tanto pro lazer, né. Eu trabalhei em Invercargill nas piscinas também e lá era mais voltado pro lazer, né, tinha piscina de onda, tinha tubo-água, tinha uma coisa Que mais da hora. voltada pro lazer. Aqui é mais voltado pro esporte de alto rendimento mesmo. Tanto que eles fizeram reforma recentemente na piscina para poder atender as requisições da FINA, né, para poder ser piscina de nível olímpico. Então eles podem bater recordes e classificar para as Olimpíadas lá na piscina de Hamilton. Que legal. Uhum. Caramba. Show de bola. Deve ter álcool também, de certo, esses negócios. Tem, né? aqui Deve tem ter. bastante, cara, eu fiquei impressionado. Eu sou de Salvador, lá em Salvador eu não consigo pensar em mais do que um complexo aquático que tem a piscina, assim, tamanho olímpico. Acho que só tem um. E aqui na Já tá Nova bom. Zelândia toda cidade tem. Impressionante. Caramba. Top. Vocês estão há quanto tempo aqui? Eu vim em 2016 a primeira vez, mas aí fiquei um ano estudando inglês somente, voltei pro Brasil, fiquei 2 anos no Brasil e aí vim pra cá novamente, tô aqui há 2 anos, vim em 2018? 18. E você já Eu tá há tô um par de anos já. 13 já é anos, kiwi já, né? 13 anos já. Um bocado de tempo, Nossa, Mas e sempre trabalhou com vôlei? Como é que foi? Tipo, Não, na verdade, a gente veio pra cá A gente teve uma experiência ruim lá no Brasil, o pessoal entrou dentro da casa com arma e coisa. E Caramba. e eu era gerente de empresa, entendeu? Não tinha nada a ver com vôlei. No Brasil tu não vive com vôlei se tu não é o cara do SESI, o cara do Banespa, whatever. Bernardinho. Se não é, entendeu? É difícil tu sobreviver com isso. Então, comecei pra parte de management e comecei a trabalhar com a Costaneira, materiais de construção. Fui gerente da Costaneira há muito tempo lá. E aconteceu isso e a minha cunhada morava aqui. Ela disse, por que vocês não vêm pra New Zealand? Eu disse, mas o que eu vou fazer na New Zealand? Vem pra cá, passam 6 meses e vê o que acontece, entendeu? E aí a gente veio toda a família. E foi por isso que a gente mudou, assim. Fui trabalhar no Millbrook Resort, em Queenstown. Ah, deve ser Parte top. de jardinagem. Nunca trabalhei com jardim, com nada, mas era o que tinha pra trabalhar. Aí começou a aparecer alguns trabalhos. Tem o Queenstown Resort College,
pintou uma oportunidade de trabalhar no Assistant Manager para a acomodação deles, né? Que eles têm 2 lodges que eles recebem estudantes internacionais. Aí eu apliquei para uma das opções lá e o cara disse, vem trabalhar com a gente. Mas você já veio com inglês, já, então? Nada, zero. Já Caramba. pegou um Zero. cargo de... Isso é interessante. Sabe como é que eu peguei esse trabalho? Eu mandei eles botaram o advertising lá do trabalho, eu só mandei. Eu gostaria de ter esse trabalho. Foi isso. I would É isso que like to precisamos. have this job. Acho que aquelas coisas que acontecem porque tem que acontecer, entendeu? Aí o CEO, Charlie, mandou um e-mail de volta. Você fala inglês? Porque meu e-mail devia estar totalmente zoado, né? Eu disse, daí eu pedi pra minha filha, né? Ela me ajudou e tal. Eu disse, vamos ter uma conversa. Eu, minha gerente geral e tu, pra te ver se tu consegue ajudar a gente. Mas pelo esporte, aí que eles começaram a investigar, relacionaram com o esporte, a gente tem que ter atividade para os estudantes, tarará. A gente vai te dar essa vaga para ti, então. Cara, da hora. isso foi em Legal. 2009, acho que foi. E aí, a partir de 6 meses depois, a gente estava numa janta do college e tinha um mural na cozinha dizendo assim, voleibol quarta-feira. Aí eu olhei e ela disse, eu cheguei pra minha gerente geral e disse, posso jogar também? Ela disse assim, tu sabe jogar? Aí eu fiquei assim, será que eles são bons, né? E eu disse, eu acho que eu sei, né? Ela disse, não, vai lá, é social, não sei o que tem. Aí na quarta-feira tava eu lá, né, faceirão, né? Aí eu comecei a olhar e disse, meu Deus do céu, eles não têm noção do que é o voleibol propriamente, né? Isso Mas era mix? Ou era tipo... Mix, era mix, mas era os funcionários, né? Os professores da escola jogando contra outras companhias, grupo de amigos e tal. E aí um dos professores, ele era treinador da New Zealand e trabalhava no college. Ele era o Mark Doyle. E ele disse, sabe jogar? Eu disse assim, Tá, então você começa no banco, tá? De boa? Sem problema, ué. Mas você sabia jogar? Com certeza, né? E muito melhor que ele. Muito melhor que eles. E eles estavam jogando contra um time masculino e o outro lado o pessoal tava dando porrada nele, né? E eu olhando as professoras, tudo não vejo a hora de entrar nesse jogo, né? Regaçar. Mas aí eu entrei no jogo, daí eu pedi a bola, ninguém dava a bola, até que uma das professoras passou a bola pra mim, eu dei uma porrada, e aí a partir daí a gente começou a jogar e terminou o jogo, o Mark veio pra mim e perguntou, você entende vôlei? Eu disse, eu joguei nesse clube. Eu tenho esse que moram nos Estados Unidos, que são treinadores, na Itália, na New Zealand, na Austrália. Aí ele me disse, você podia trabalhar com vôlei aqui na New Zealand. Você tem certeza? Porque no Brasil a gente não consegue viver do vôlei. Isso não é um high performance coach. Ele disse, vamos conversar. Passou acho que uns 3 meses, a gente teve uma reunião com o Southland, porque eles precisavam desenvolver um programa para crescer o esporte, para eles aprenderem a jogar propriamente. E foi onde tudo começou. Mudei para Invercargill, daí fiquei lá 3 anos em Invercargill. Caramba. Aí você pegou um visto de serviço de trabalho e foi indo? Visto de esporte, fui pra Nossa, lá. massa. E de lá, quando eles não tinham mais grana, daí foi pra Otago. De Otago, pintou uma oportunidade em Christchurch, cidade maior, mais quente. Claro. Legal. E aí, quando eu tava em Christchurch, eles pintou essa oportunidade aqui em Hamilton, né? Porque mais ou menos os contratos são de 3 em 3 anos. Daí eu vim aqui pra Hamilton, mas eu já tô aqui no meu 4º ano, já aqui, 5º ano, uma coisa assim. Né? Então o contrato já foi estendido. Ou já... sim, eles Vão estendendo, né? vão estendendo daí e tal. E nesse período, quando eu tava em Invercargill, 2013, eu acho que era quando eu tava saindo de lá, eu comecei a treinar a seleção da New Zealand. Seleção Youth, que eles falam, Caramba. que é menos de 17 anos. Aí fiquei com eles por 4 anos. Peguei a seleção júnior. Tava com a seleção júnior até o ano passado. Aí hora de renovar. E como eu e meu filho somente, é complicado para mim tempo de treino e viagens e tal. Aí eu disse, eu preciso dar um break, eu preciso ter um stop. Eu disse, então tá, nós vamos ter a NVL. Não sei se vocês ouviram falar na NVL. NVL é tipo a Superliga no Brasil. Eles fizeram aqui com 4 times, eles selecionaram os 48 melhores... A gente selecionou os 48 melhores jogadores do país. Eles pegaram os 4 coaches mais experientes, eu era um desses 4. E a gente jogou, tava na Sky, tava jogos em Auckland, jogos em Christchurch. E esse foi minha última, digamos assim, foi no mês de julho.
primeiro fim de semana de julho foi a última vez que eu tive relação com o voleibol New Zealand. Mas por the last 8 anos, estava sempre com high performance deles. Que legal. Trabalhando com esporte New Zealand, indo para os Estados Unidos, indo para a Austrália. E como que eles são? Nossa, Como é que é a vida, seleção deles? Imagina. Caramba! Inclusive, essa era. Desculpa, você falou que no Brasil é difícil viver com voleibol, né? Inclusive, essa era uma das perguntas que eu queria fazer, né? Porque a gente sabe que no Brasil, pra você viver do esporte, se não for futebol, vai ser extremamente complicado, né? Principalmente esses esportes como voleibol, basquetebol, que agora que estão começando a desenvolver a liga. Como é que funcionam as ligas aqui na Nova Zelândia? As ligas de esporte, aqui eles não, o vôlei não é profissional, né? Então o que acontece? Não interessa se você joga no adulto, você paga. Caramba! A inscrição, as coisas assim, né? Você paga a trip, você paga Paga tudo. Tipo, como eu disse pra vocês, nós vamos pra Tauranga esse fim de semana que vem, se baixar o level 2 normal, pra jogar a Liga Norte lá, que a gente tá jogando. Os jogadores pagam por tudo, eles pagam pela acomodação. E eles não recebem absolutamente nada? Não, é pelo só no amor. Caramba! É igual futebol. Não, É pelo amor por jogar, pelo prazer de fazer parte, praticar Competir, um esporte, né? competir. Disputar um nível competitivo, né? Exatamente isso. E esse ano é o primeiro ano que a gente aqui, o time aqui de Hamilton, que é o Hamilton Huskies, a gente está com um time muito bom, porque é um trabalho que vem dos últimos 3 anos, comecei com alguns jogadores, tira um, bota o outro, tenta tirar o melhor de cada um. E esse ano a gente está bem, então... E se você ganha a competição, os jogadores não ganham nada? Nem se eles ganharem? Ganha um troféuzinho lá, medalha. Ganha medalhinha. Não, né? Tipo, é bastante coisa, mas não... tipo, sei lá, algum incentivo para que a pessoa continue, né? É bem interessante, até com a seleção na New Zealand, que eu trabalhei com eles por 8 anos, assim, a gente tentou achar... Esse ano é o ano que as coisas estão mudando um pouquinho, tá entrando alguns partners, né? Eles estão tendo uma empresa de calçado, de tênis para vôlei, mas é uma empresa que não tem nome, então ninguém gosta dos calçados, é interessante. Os caras são patrocinados, mas não querem usar o material. A DJ, não é Nike, eu não uso. O tênis ele foi mais desenvolvido, dizem que é para vôlei, mas ele é mais desenvolvido para tênis. Então a capacidade de absorção dele não é tão boa, entendeu? E é um pouquinho duro e tal. E alguns jogadores já eu sou o cara, entendeu? Então eu quero o Nike, não sei o que tem, o ASICS, não sei o que tem. Então vai lá e compra. É isso que eles fazem, exatamente, é isso que eles fazem. Caramba. A liga que eu digo é tudo pago pelos jogadores, né? Esse que é o que acontece mais comum, assim, não... Essa liga da NVL foi que eles conseguiram um dinheiro do governo e os jogadores pagaram somente $200, digamos assim, o que já é... Isso o time todo ou cada um deles? Cada um deles. Ele pagou com acomodação, sem alimentação, né? Com acomodação e para jogar o campeonatinho, e era isso, né? Só para poder se mostrar, tá na Sky, tá na TV, essas coisas. Assim. E, tipo, não existe nenhum plano de carreira pra eles pra sair da Nova Zelândia? Vamos supor, não sei se é profissional, por exemplo, na Austrália, eles se destacam aqui pra ir pra outro país. Isso existe? É acessível? Ou... O que existe mais é muito scholarship. Tipo, principalmente os jogadores que eu tive na América, com eles foi em 2019. Agora eles estão terminando o high school deles. E a maioria deles está indo para a América com scholarship, para fazer college lá com tudo pago, porque eles se expõem, entendeu? Vai lá, joga, os pessoal que está scouting consegue ver, esse garoto tem futuro, vamos ficar em contato com ele e tal. E aí a gente volta, continua treinando com eles e tal, e eles vão para o exterior. Alguns deles terminam o college, eles veem, o level do real voleibol é muito maior do que eu pensava. E eles voltam para cá e ficam jogando aqui, e era isso. Mas alguns vão para tipo, Alemanha, vão para Itália, mas vão para jogar divisões 2, 3, para ter mais experiência. Ou vão para Austrália, alguns jogam. E era isso, assim. Então, E tem um cara famosão, tipo, no vôlei daqui ou não? Tem um cara que ele até, acho que foi os campeões olímpicos de beach vôlei desse ano. Se eu não me engano, o treinador, ele é daqui. Ele e na época dele, acho que foi tipo 20 anos atrás, digamos assim, ele era o parceiro, eles eram os caras, entendeu? Mas fora isso, tem o Johan, que no momento ele é o Game Developer Manager de toda a New Zealand. Ele é um cara que jogou na Alemanha, jogou no Canadá, tipo universitário e tal.
Mas ele deve ter uns 28 anos por aí. Ele ainda é novo, ele poderia estar jogando lá, mas porque o level não tá lá mais, ele acaba voltando pra cá. E aqui é o rei, né? Mas lá no Real Voleibol não é a mesma coisa, né? É mais puxado o negócio. E você tá estudando a parte de esporte também, né? Você falou de esporte exercising, não Eu é? formei em Sports and Exercise no final do ano passado, e aí a gente vê muito dessa questão de preparação física, né? Dividir a sessão, o treino em blocos durante o ano, né? Para poder atingir a high performance no momento de pico, né? Que seria o momento de disputar os campeonatos. Então a gente viu muito essa coisa de periodização e treinamento, né? Aí eu comecei a trabalhar lá nas piscinas, eu comecei como professor de natação, e aí eu fiz um trabalho voluntário também lá no Football Southland. Fiquei um tempo lá como voluntário, mas aí eu não consegui conciliar os horários, né? Aí acabou que eu tive essa proposta pra vir pra cá, pra Hamilton, e vim pra cá. Né? E por que foi pra natação? Então, eu sempre fui envolvido com todo tipo de esporte no Brasil, né? Eu jogava vôlei, eu jogava basquete e eu também fazia natação. E assim, eu não tinha experiência como professor, eu não tinha experiência com o esporte em si, mas o pessoal viu em mim o tipo de atitude que eles queriam, e aí eles me deram treinamento para ser professor, me deram treinamento para ser lifeguard depois, e hoje eu sou supervisor do time de lifeguards, né? Então, Eles olharam o teu tamanho e falaram, não, esse cara tem potencial. na pior das hipóteses, se alguém estivesse afogando, ele consegue ficar em pé dentro da água e salva, né? Caramba, que da... E você pensa em, tipo, por exemplo, ser técnico, fazer treinamentos? Ou como Sim, o Alexandre? sim. Eu penso muito no futebol, né? Sempre foi o esporte que eu fui apaixonado, apesar de eu ter jogado muito mais tempo basquete do que futebol ou vôlei, né? Eu comecei jogando muito futebol, que eu acho que toda criança brasileira, o grande sonho é ser jogador de futebol, né? E aí, bom, hoje eu tenho 2 metros de altura, né? Então, na época da escola já era bem alto, então os treinadores já me viram e falaram, por que você não vem jogar vôlei? E eu sou um pouco diferente do que geralmente as pessoas de 2 metros de altura são, né? Que são geralmente meio desengonçados, né? Não tem muito jeito com o corpo, e eu sempre tive facilidade para esporte, né? Então, acabou que eu comecei jogando vôlei. Aí, no período de treinamento, eu era levantador, inclusive. Alto pra caramba, mas era levantador. Aí, no período de treinamento, véspera de campeonato, o professor optou por trazer alguns ex-alunos do time dele, né? E aí, ele deixou o levantador... Ele trouxe o levantador, que era mais experiente, já tinha disputado o campeonato. E um ponteiro também, ele trouxe de fora, que era ex-aluno dele. E aí ele deixou a gente no banco de reserva e botou esses 2 caras que não estavam treinando pra temporada com a gente, e botou os 2 caras pra jogar. Nossa. Que sacanagem. Aí foi ali que eu me incomodei um pouco, todos os meus amigos na época jogavam basquete. E aí o treinador do basquete viu, ficou sabendo que eu tava insatisfeito, e ele já tinha visto que eu também que eu jogava basquete no intervalo das aulas, e aí ele me chamou pra jogar basquete. E aí eu fui e não voltei mais. Depois aconteceu com a natação. Tipo, tiraram ele e tal. Pois é, O a gente técnico de natação viu. a gente vai aproveitando as oportunidades, né? Claro. Que da... E você tem mais alguma pergunta, assim, em relação técnica do vôlei, esse tipo de coisa? Sim, na verdade eu tenho uma pergunta quanto ao mercado de trabalho, que eu acho que é uma pergunta interessante para quem assiste e vai querer saber, principalmente o pessoal que está planejando vir para Nova Zelândia também. Você chegou a ter alguma graduação na área do esporte ou foi somente a experiência de background que te levou pro caminho que você está hoje? Do Brasil, nada. Me formei em business lá e nada relacionado com esporte. Mas quando eu cheguei aqui, antes de começar com a seleção da New Zealand, eles começaram a me dar vários cursos. Inclusive, eu ainda faço um monte de coisa com esporte New Zealand. Tipo, cada coisa que aparece nova sobre performance. Hoje em dia, eles falam muito em balances better. Tipo, porque eles estão com uma visão diferente de approach para as crianças, assim, para os adolescentes, que eu não concordo muito mais. Eu tenho que seguir, né? Faz parte do trabalho. E aí sim, direto. Uma vez por mês, no mínimo, tem umas 4, 5 horas que a gente tá junto, se reúne. Mas nada do Brasil, nada. Tudo que eu peguei de parte educacional, digamos assim, foi unir a minha experiência que eu tive lá, jogando, treinando os times normais, digamos assim, com o que eles, aplicando o que eles queriam, com a parte filosófica, a parte educacional deles daqui. Sim. Foi mais ou menos isso. Tanto que meu primeiro treino em Invercargill foi meio que um desastre, assim, eles ficaram meio assustados, porque sabe como é que é no Brasil, né? Você não faz a coisa correta, o treinador vai lá e diz, você tá fazendo errado aí, mexe. Sim, leva bronca, né?
E aí eles, Alex, tu não pode fazer assim, a gente não pode dar pressão nos atletas, porque eles é que pagam por tudo e tal, eles vão se sentir pra baixo e blá blá blá. Não, só quero campeão. Mas aí eu comecei a entender a realidade deles, né? Porque no Brasil, se você for fazer uma peneira, digamos, a gente... Que época a gente tá aqui? A gente tá indo pra jogar o Campeonato Nacional em 2 semanas em Wellington, tá? Pra selecionar pra esse time, eu tive 24 jogadores. No Brasil, se eu fosse selecionar pra esse time, eu ia ter mais de 100. Sim. Facinho. Sim. Qualquer um dos 12 jogadores que eu selecionei pro time, eles iam dar o couro, porque tem uma galera querendo a minha posição, entendeu? Mas aqui, como o número já não é grande, porque quem aparece para esse level, eles já sabem, eu não tô lá ainda, entendeu? Por que eu vou tentar? Os 24 que aparecem, eles ainda vão pagar por tudo. Então, tu tem que ser cheio de dedos para ir em volta do que tu quer, para tirar deles o melhor deles, entendeu? Alguns deles são bem abertos, assim, não, me fala o que eu tenho que mudar, pode chegar para mim do jeito que você quiser, não tem problema. Mas alguns, tu sabe que se tu falar sério, eles vão tirar para isso uma coisa pessoal. E eles vão, o desempenho vai cair e tu precisa daqui a 3 semanas estar com ele no topo. Então tu prefere ir É muito pelas mais psicológico, exatamente, né? É totalmente. E é por isso, inclusive, que você acaba que tem alguns atletas que se acham superiores aos outros, né? Porque você não pode realmente falar pra ele o que você gostaria, né? Da minha maneira, eu boto eles no lugar deles. Eu tenho meu jeitinho, né? Aos pouquinhos eu vou... você tá bom, então faz isso. Então, eles não conseguem fazer, eles se sentem mal, porque eles estão na frente dos amigos, não estão fazendo, e eles baixam a cabeça um pouquinho. Porque eles realmente acham que eles são os caras, né? Mas na maioria deles, não tenho que reclamar em adulto, level adulto. Os mais complicadinhos são os 17. Porque eles, eu sou o cara. Porque ele jogou o campeonato da escola e ganhou, entendeu? Mas já se acha. Ganhou aquele intersala. Eu disse, tu não tem ideia do que é voleibol propriamente. Abre o YouTube e assiste uns vídeos, vê o que os caras fazem e depois a gente conversa. Porque... E, tipo, hoje isso não é profissional na Nova Zelândia, né? Você acredita que futuramente, vamos dizer daqui uns 5, 10 anos, você acha que futuramente eles descobrindo e vendo o potencial desse tipo de esporte como futebol, por exemplo, ou voleibol, ou essas coisas, você acha que um dia vai virar profissional? Porque eu vejo que o rugby é rugby, tipo, o tempo todo, eles não são muito abertos, assim, pra... O que acontece é assim, o rugby e o netball são os esportes da New Zealand, tipo cricket, que nem a gente no Brasil, né? É o futebol. O garoto nasceu, tem a bola de futebol do lado do berço lá, e era isso. Aqui a bolinha de rugby, né? Aqui, não tem nada pra fazer, vamos passar a bola. Mas o rugby, o netball e o cricket, eles caíram em torno de 20% já. O número de jogadores, de pessoas procurando pra jogar. Voleibol e lacrosse. Vocês já ouviram falar em lacrosse? Já. É o com taco ou não? É aquele que você tem uma redezinha no Tem uma taco, rede no né? taco. Você joga. São os esportes que mais estão crescendo no país. A nível de segundo lugar, tipo high school, entre 11 e 13, que é os últimos anos, né? E a ideia é que em 10 anos tenha muito mais gente jogando. Se tem muita mais gente jogando, automaticamente tu consegue ter mais times, tu consegue ter mais sponsors, tudo vai acontecendo naturalmente. É aquela história de quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Porque ele acaba a olhar pro esporte de alto nível e ele só vê o pessoal jogando rugby. Então ele acaba se espelhando no pessoal que joga rugby e fala, pô, eu quero atingir aquele lugar ali. Hoje ele tem o quê? No time de basquete, na NBA, ele tem o Steve Adams, né? Pra usar como espelho. Na liga de futebol na Inglaterra, eles têm um zagueiro que é daqui da Nova Zelândia também. Então eles são as duas personalidades do esporte que são mais destacadas fora do país. Mas fora isso é somente rugby. É o referencial que falta às vezes, né? Sim. E aí você fica naquela, quer que vem primeiro? Você vai treinar primeiro os moleques para eles serem essa referência? Como é que você consegue entregar uma referência para essas crianças se você não treina as crianças para serem referências, né? Acho que esse é o processo mais complicado. Esse projeto que eu trabalho com eles de desenvolvimento que a gente fez lá em Invercargill, Southland, Otago, é muito interessante isso, porque a ideia é para crescer, para desenvolver fazer as garotadas engage, entendeu? Eu consigo fazer. Então a gente criou um projetinho com goals, que as crianças conseguem atingir esses goals de uma forma bem fácil, digamos assim. Então eles se sentem mais confidentes e tal. E a partir daí
eles se sentem mais à vontade para tentar o esporte, para tentar o vôlei. E deu muito certo até agora. É tipo aqui em Waikato, a gente não tem mais espaço para ter, tipo, schools, campeonato de school, a gente está no limite. A gente não tem mais, como é que fala? Vaga. Venues. Estádio disponível. Para ter jogos, porque a gente está no limite. Não tem. A gente Mas já isso é começou. bom. É muito bom, porque está crescendo, Sim. né? Mas a gente tá tendo cuidado também de não crescer muito e perder a qualidade. Porque, de repente, tu vai despertar isso tudo numa garotada aí, digamos, em Mata-Mata ou alguma outra cidadezinha, escola na volta, e eles não vão poder participar. A garotada vai se sentir frustrada. Eu não vou tentar isso não mais, não, porque... Não leva a lugar nenhum. Não vai me levar a lugar nenhum. É. Então, a gente tem muito cuidado nisso. Então, a gente está tentando ter campeonatos em Tokoroa, a gente teve campeonato em Te Kuiti, a gente vai ter em Temis, que é Coromandel. Então, a gente está começando a fazer essas coisas porque a gente aqui em Hamilton a gente está no limite. A gente tem times vindo, escolas Onifera, vocês já ouviram falar Onifera? Não. Divisa de Auckland com Waikato. Você pega a esquerda, vai em direção ao mar. Ao mar. Mergulha. Você vai em direção ao mar. Eu digo que dá 1h15 dirigindo daqui, mas antes que eu vou lá fazer desenvolvimento com eles e eles dirigem pra cá pra jogar. Mas você passa uma semana ou é tipo Não, só uma aula? É o dia. É o Eu vou dia. lá, eu passo o dia, eu passo 3 horas com eles, alguma coisa E desenvolve assim. o quê em 3 horas? Tipo... A gente faz blocos de 5 semanas. Tipo, na terça-feira eu vou estar lá, na terça-feira de tarde com a tua escola. Tem um Então, planejamento toda pra fazer Tem todo um isso. plano, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos trabalhar esses 2 skills, dois tá. skills. Agora nós vamos botar os 2 e os 4 juntos na semana 3. Tem um plano de trabalho. Para daí na outra semana ver tudo funcionando junto. E junto com isso eu tenho os diretores de esportes ou os sports coordinators das escolas com a gente. Então, tudo que eu faço, eles estão recording, eles estão fazendo porque eles ficam fazendo. Então, eu fiz esse bloco de 5 semanas agora no termo 13. A gente está no termo 3. Termo 1, eu vou voltar lá. Então, eu quero saber o que eles evoluíram. Tem ali nos meus reports, o que eles evoluíram do termo 3 do ano passado para o termo 1 desse legal. ano. E aí, na primeira sessão das 5 sessões de novo, a gente vê como eles estão. E aí, em cima disso, a gente cria a sessão 2, 3, 4 e 5. Você tem um tracking, né? Exatamente. De como eles estão. Tipo, eu trabalho, seria 40 horas, mas 20 horas é reports, porque Tem que salvar. tu tem que botar tudo que tá acontecendo no papel, né? Porque senão, quando tu volta lá, tu pergunta assim, o que a gente trabalhou na última vez? E quando você vai fazendo esses blocos de treinamento, são somente técnicas? É muito mais voltado para skill ou também tem um componente físico? Tem o componente físico, aí foi bom você falar, porque a parte física até 18 anos de idade, 17 anos de idade aqui na New Zealand, eles não deixam tu ir muito fundo nisso. Porque o que acontece? Eu consigo entender, tipo, no Brasil é diferente, né? O garotão ali quer jogar vôlei, com 12 anos de idade, decidiu, eu quero jogar vôlei. Então tá, vamos criar um programa físico pra ti, uma evolução, tal, tu vai fazer esse exercício, esse. Peso de corpo inicialmente. Só que aqui, eles não deixam tu decidir qual esporte você quer fazer com 12 anos de idade. Nossa! É por isso que você falou lá que... Balance is better. Balance is better. Porque Entendi. eles acham que tu tem que ter o taste de todos os esportes que tu puder até uns 15 anos de idade, no mínimo. E quando você tiver o taste dos 15 anos de idade, os garotos aqui, eles têm muita atividade física na escola. Eles jogam rugby, eles jogam cricket, jogam basquete, eles jogam futebol e eles jogam voleibol. Tem aula de natação também, porque as escolas vão pra lá fazer aula de Exato. natação. É tipo por semestre, esse semestre vai ser tipo voleibol e basquete, tipo assim? Não, eles Em têm termos- like a winter sports, summer sports. Tá. Então eles têm um bloco de 6 esportes, winter sports, e um bloco de 6 esportes, summer sports. E eles se mesclam dentro do termo, dentro do semestre. Então, se você vai dar um programa de desenvolvimento físico para vôlei para um garoto de 16 anos agora, que ele tenha que fazer atividade física 2 vezes por semana, digamos, e 3 vezes por semana, e 2 treinos de vôlei, já não é viável, porque ele ainda está fazendo a natação, o rugby, o basquete, o cricket, e ainda hanging out com os friends dele. Então, é muita carga física. Então, eles, principalmente pro Under 17, eles
não, vamos segurar, a gente não vai puxar. Isso, tipo, eu tive reunião com o Voleibol New Zealand semana passada a respeito disso. E até eles não gostaram muito da ideia, porque eu achei que, não, vamos puxar essa garotada, eles estão com tudo, né? Não, nós não vamos fazer, porque isso vem do esporte New Zealand pro Voleibol New Zealand. Nós não podemos dar muito para eles. Saiu da escola, 18 anos de idade, já é mais autossuficiente, digamos assim, não tem que estar indo para currículo, estudando para o NCA. Outra coisa, um monte de esportes e ainda tem que tirar nota boa pro NCA para atingir um level legal para ir para a O que universidade. seria o NCA? Desculpa a ignorância. É que nem você faz as matérias no Brasil, lá, biologia, química. É o índice do final do ano de todas as matérias. Você tem que tirar uma nota boa. Tipo uma média final. Porque aqui as universidades não têm vestibular como a gente tem no Brasil, né? É pelo tua nota, os melhores notas. Os Estados Unidos tem isso, né? Como se fosse os Estados Unidos. As melhores notas vão para as melhores, tu escolhe qual é a universidade que tu quer ir, porque tu tem uma nota boa. Então tem muita cobrança em cima do NCA, em cima da nota que você vai tirar. E eles dizem que se tu tem muito foco no esporte, é bom o esporte, mas se tu começa a deixar o aluno muito cansado, o estudante muito cansado, o desenvolvimento dele cai, o rendimento dele cai. Então, eles não querem associar isso ao vôlei. A gente tô falando sobre o vôlei, né? Sim. Mas eles estão dividindo isso com todos os esportes, para diminuir a carga física até 18 anos de idade. Depois de 18 anos de idade, é outra Aí história, você faz né? o que você quiser. É isso aí. E você, tipo, considera algum time muito bom, assim, de vôlei? Porque você fala, não, esse é o top, assim, New Zealand. Aqui na New Zealand, eu vou te dizer que o de Hamilton treinado por a gente não é o melhor, não. Mas o melhor time da New Zealand, no momento, ele tá em Christchurch. Tá entre Christchurch e Auckland. Uhum. Maior número de pessoas na volta, mais chance de selecionar agentes para jogar. Auckland, porque tem gente de tudo que é canto. Se for pegar lá, tem jogador de tudo que é canto do planeta, tu entende? E tem muita gente. E Christchurch é a mesma coisa, são os maiores centros, digamos assim. Wellington não é o melhor, não sei porquê, eu não entendo, é a capital, era para ter um time muito bom lá. Muito vento. Mas, eu acho que tem muito mais a ver com a parte de cultura, porque tem muita, digamos assim, Maori, Islanders, a maioria deles está em Wellington, digamos assim, se tu for passar por lá, tu vai ver muito, né? E eles têm muito da cultura deles, assim, terminou a escola, eles têm que provar para eles mesmos, eles têm que se manter, eles têm que trabalhar para... E aí, quando começa a apertar a questão de grana para pagar, para fazer um esporte... Eles começam a pensar, não, peraí, eu vou ter que pagar para pagar um esporte, eu vou viajar esse fim de semana com meus amigos, eu vou comprar uma roupa, vou comprar um tênis, porque agora não tem mais o papai. Que não ganha nem dinheiro, não tem como ele ganhar dinheiro, né? Não então, tem mais o papai e a mamãe ali para te financiar. Enquanto que em Auckland, o pessoal mais europeu, em Christchurch, mesma coisa, o pai e a mãe ainda estão por trás ali, ó. Não, vamos suportar aqui, suportar ali, porque meu filho está usando a New Zealand flag, no uniforme dele. O orgulho da família. Um orgulho. É legal, com certeza. Sim. Mas por isso que eu acredito que esses dois pontos são os dois estados, digamos assim, que é Canterbury e Auckland, são os que têm os melhores times de vôlei. E você falou ali que tem pessoa da Europa, um monte de coisa lá e tal. E qual que você acha que é a maior etnia que tem, assim, no voleibol daqui? Tem bastante kiwi ou é mais, assim, tipo, que imigrante? Cara, eu acho que a maioria é kiwi. A maioria é kiwi, mas se pegar um time de 12, onde você tiver uns 3 jogadores que resolve tudo, eles podem ser os 3 estrangeiros que tá tranquilo. Tá tudo certo, né? É bem isso. Então, você pegar o time de Christchurch, eu vou te dizer que eles devem ter uns 2 ou 3 Islanders lá, que os caras são muito bons, mas são pessoas apaixonadas pelo esporte. Então eles vão continuar. E o treinador é muito bom. O Sebastian, ele é chileno. Treinou a seleção do Chile e tudo. Poxa, e ele mora lá. Então, essa cultura ele consegue trazer e fazer os jogadores continuar jogando. E em Auckland, vou te dizer que a maioria, cara, é kiwi. Vou te dizer. Mas porque eles jogam muito, várias vezes durante a semana. Eles têm muito mais reps, que a gente dizem, né? Muito mais practice, eles conseguem atingir um level melhor. Então, Raiders, que é o time de Auckland,
é considerado um dos melhores do país. Raiders and Shirley from Christchurch. They are Você chegou a ter alguma correlação com o Brasil? Que nem se foi lá para os Estados Unidos. Chegou a jogar algum jogo com o Brasil? Alguma coisa nesse sentido? Não, em jogo nos Estados Unidos a gente não pegou o Brasil, cara. Eu tenho 2 amigos lá que são treinadores de vôlei, que a gente cresceu junto lá em Porto Alegre, e eu levei o time da seleção daqui para dentro do clube deles lá nos Estados Unidos, né? E eu botei eles para treinar os meus jogadores, só assistindo. Eu queria que os garotos tivessem uma experiência, como é que é a verdade, como é que é o dia de treino onde o vôlei é num outro level. Tratado como um esporte de alto rendimento, Os garotos ficaram assim, ó, voltaram assim com um sorrisão nas orelhas, tudo, e foi muito legal. Mas a gente jogou contra o Chile, a gente perdeu pro Chile, 3-2, se eu não me engano, mas a gente ganhou do melhor time dos Estados Unidos, a gente jogou contra o Canadá, a gente jogou contra o Havaí. Como é que era o uniforme do Havaí? Não me lembro. Acho que, se não me engano, era azul com umas coisas coloridas. Umas do lado. florzinhas. Pessoal muito gente fina mesmo, muito legal. A experiência, principalmente essa dos Estados Unidos, foi muito boa, porque era o High Performance Championship, Under 19s, e o time que eu tava lá, ele era um ano mais novo. Todos os jogadores da New Zealand, a ideia era essa, um ano mais novo, pra ir lá e levar pau. E a gente terminou em quinto, que foi um negócio assim, uau, New Zealand em quinto. Se a gente voltasse no próximo ano com o mesmo time, provavelmente a gente ia estar brigando por um primeiro, segundo, terceiro, uma medalha, digamos assim. Mas aí veio o Covid-19 e bagunçou tudo, né? E essa Olimpíadas que teve aí, tipo, teve alguma coisa que a gente não, a New Zealand poderia ter ido pra lá, ou tipo, sei lá, não tinha como ir? Com vôlei? Digamos assim, no momento acho que tem 3 divisão 1, que é a divisão que o Brasil joga, Brasil, Estados Unidos, Itália. Divisão 2, que a Austrália estava entre 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. E aí divisão 3, que é a Oceania, que aí joga Fiji, New Zealand, Samoa. Mas dá pra subir? O ganhador vai pra próxima. Passa pra próxima divisão. Mas aí o que acontece? Como antes de pra ir pra divisão 2, a gente teve um jogo contra Fiji. Tipo, como tem que pagar, o pessoal não tinha grana pra pagar. Para ir pra Fiji. Pra ir jogar, entendeu? Tu seleciona uma squad lá de 24 jogadores, tipo, os 24 jogadores são do time. Só a gente tem que fazer uma trip pra Fiji, pra jogar um campeonato lá, o ganhador vai pra divisão 2. Tá, de boa. Começa a falar os 24, caiu pra 16. Não posso, tem comprometimento com a minha família, trabalhar. Vai 10. Caiu pra 13. E aí aqueles internacionais que estavam nos clubes já não podem mais jogar, né? Porque é o time nacional. Exato, aí caiu pra 12, onde tinha 2 líberos. Nós tivemos que botar um dos líberos pra ser ponta, porque nós não tínhamos jogadores. Então, os jogadores que foram os que conseguiram pagar para ir lá jogar, representar a New Zealand. E como é que foi? Perdemos a final contra a Fiji. E aí Fiji foi para a divisão 2, tomou um pau, caiu para a divisão 3 de novo. E você acha que último cai e o primeiro sobe. Sim. É 1 então por vez. Isso aí. E a Austrália tava em 1 e 2 e 2, então eles a são Austrália subiu, porque daí o que acontece? Aí tu pega o ganhador de Oceania, que é Fiji, subiu, mas aí tu começa a pegar qual é o nome do Tailândia, tu começa a pegar as ilhas maiores, daí vai crescendo, entendeu? O teu bolinho aqui, você ganhou, você vai pro maior, e aí você vai pro maior. E a Austrália ganhou esse. Só por isso que a Austrália até jogou com o Brasil aqui na Austrália, antes de começar o vírus, alguma coisa assim. Teve uns jogos, assim. Eles conseguiram fazer a divisão, mas eu acho que eles já caíram pra divisão 2. Então também é um país bem maior, né? Aí a amostra é muito maior, né? Mais dinheiro, mais pessoas tentando jogar. Sim. A amostra é muito maior. É bem interessante essa parte de grana. E foi bem... A gente tinha um time bem forte, um time pra ganhar, entendeu? A gente ia ganhar tranquilo, assim, mas... Aí, galera, dos 20 e poucos jogadores pra ir pra Fiji. Pra ir pra Fiji. Dos 24 que tinha, acabou caindo o número e aí era isso. E não tem como pedir dinheiro pro governo, uma coisa assim? Empréstimo pro esporte. Fala com o NZ. O Sport New Zealand, ele dá uma budget pra te trabalhar durante o ano, e aí tu tem que, dentro dessa budget do Voleibol New Zealand, tem que fazer toda a parte de desenvolvimento, tudo que eles têm que fazer pra crescer o esporte, e
Aí você faz um milagre com aquele tentar budget. ajudar os times que vão viajar. Então, É complicado. eu entendo o foco deles, é mais no, como é que eles dizem, crescer o esporte com com as escolas, que eles botam muita mais grana nisso, e os adultos que se virem pelo momento. Quando esses aqui das escolas estiverem lá em cima, vai ter muito mais gente, aí vai ser o momento para... Você acha que essa preocupação deles com essa questão de fazer as crianças se movimentarem com o esporte tem muito a ver com o fato da obesidade ser muito alta aqui na Nova Zelândia, e eles não estão preocupados muito em atingir um alto nível, mas sim em manter as crianças ativas? Não, com certeza. Eles querem, principalmente essa parte de garotada no tablet, no telefone, no computador. Fortnite, né? E uma coisa que está acontecendo bastante do pessoal cair do rugby é a parte de... Eles têm muitas lesões, né? Por causa de batida na cabeça e tal. Concussions. Acho que Sei lá como é que foi. Concussão. eles têm... e aí os pais começam a ficar com medo. Se meu filho tiver isso com 14, 15 anos de idade, o futuro dele... Ou quebrar um joelho, uma coisa assim. Ó, Então, eu vou te falar, ter lesão aqui não é uma coisa muito bacana, não, que eu tô machucado no momento. mesmo? Eu rompi o ligamento cruzado do joelho 1 ano atrás, jogando basquete, lá em Invercargill, e até hoje eu não consegui fazer a cirurgia. Nossa, Eles sério? não te encaminham para um especialista? Assim? Então, você vai primeiro no GP, e aí o GP te encaminha pro especialista, aí o especialista te encaminha pra fazer o MRI, né, que é a ressonância, e aí depois você volta pro especialista, o especialista diz que você tem que fazer a cirurgia, eles mandam pro governo, que é o ACC, aí o ACC tem que aprovar a sua cirurgia, e aí você marca a data. Exatamente. Mas já tá em qual ponto já? Então, o ACC aprovou minha cirurgia, agora eu tô Então, esperando até 2022? uma consulta. Fui eu que aprovei. Agora eu tô esperando marcar a data pra poder operar o joelho, né? E aí, Vocês imagina, dois estão machucados, você e a sua esposa, né? É a mesma coisa. a mesma coisa. Quer dizer, mesmo? na verdade a gente ainda não sabe o que é que ela teve, né? A gente acha que ela teve a mesma lesão de ligamento também. Eu já tive essa lesão, essa é a terceira vez. Então eu já operei no Brasil 2 vezes, uma vez cada joelho. E agora eu machuquei de novo o direito. Ela ainda não chegou na parte de fazer ressonância magnética, que é o exame que a gente tem que fazer pra saber qual que é a lesão de fato, né? Então, suspeita-se que é uma lesão ligamentar. E o que muda na tua vida essa lesão aí? Tipo, dá pra andar de boa? Como que é? Então, como tá sem operar, eu tenho alguma dificuldade no meu dia a dia. Eu não posso fazer movimento de rotação, porque o joelho ele não pode realmente rodar no eixo dele, né? Assim, qualquer movimento de rotação mínimo que eu tiver, eu já sinto incomodar, né? Porque o joelho da gente, ele é uma articulação de gaveta, ou de dobradiça, né, que a gente chama. Então ele só tem esse movimento. Mas ele tem alguma flexibilidade para poder fazer rotação também. E aí eu não posso fazer nenhuma rotação. Que trava, o joelho simplesmente trava, eu não consigo mexer, dói pra caramba. Mas depois de operado, você volta à vida normal. A primeira cirurgia que eu fiz foi há 10 anos atrás. Eu tinha 18 anos. Aí depois eu fiz uma com 23. E eu tava 100% recuperado das duas. E agora tá com quantos anos? Eu tô com 28. 42. média aí, 5, 6 anos. E Pois você é. já teve que fazer alguma cirurgia, uma coisa assim, não? Eu fiz cirurgia de menisco aqui. Mas por lesão do esporte? Não, porque eu gosto de futebol também, né? Olá. Eu tava lá em Queenstown, tem um time lá em Queenstown, Queenstown Falcons, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Queenstown Falcons é um time muito bom de futsal. Eu não entendo nada de esporte. A gente. gente ganhou 2 vezes do All Whites aqui da New Zealand. Então, Caramba! A gente assistiu um jogo deles. Futsal. Era 11? Era não, mas campo? o All Whites Eles indoor. treinam- Ah, tá. Assim, a gente ganhou aqui em Auckland, a gente jogou um campeonato aqui em Auckland, a gente ganhou em Timaru também. E eu gostava muito de futebol e tal. Um dia eu fui fazer uma dividida, tentei rodar. Quando rodou, assim, clac. Assim, Nossa. o que aconteceu? Eu fui pra casa mancando. E aí foi isso, né? MRI e menisco, né? Aí fiz a operou? cirurgia, sim, fiz a cirurgia. Foi aqui? Né? O dele foi em Foi lá 2 em- dias. Foi, né? Foi lá em Invercargill. Foi lá em Invercargill a cirurgia. Né? A cirurgia, tipo, eu cheguei de manhã e saí de tarde. Caramba! E quanto tempo levou entre a lesão e a cirurgia? Eu acho que levou uns 3 meses, mais ou menos. Ó, tô pra trás, hein? É, porque ele quase tá lá, Kiwi, né? Tá né? com o governo lá e De repente mas não sei isso, por né? que foi rápido, não. Quando aconteceu, eu fui direto pro hospital, aí o cara
tirou um raio-x. Raio-X na hora. E disse, não, tem que fazer um MRI. Eu disse assim, vamos lá então, né? Daí, porque ele ficou preocupado, porque tava uma bola, né, o negócio. Então foi por isso. Aí ele já meteu o MRI direto, entendeu? E ele disse, vou encaminhar pro especialista direto. Então ele cortou essa parte aí de GP, especialista GP, essas coisas. Era mais grave, né? Foi direto pro... E foi isso. Aí fiz a cirurgia, acho que depois de umas 4 semanas tava... Zero. Tava lá jogando de novo. Porque o que acontece? O cara, depois de ter 2 cirurgias no joelho, a mesma coisa, na terceira ele já sabe o que fazer pra poder amenizar, né? Exato. Então aconteceu a lesão, já... Não sei se aconteceu isso com você, né? Porque já foi os 2 joelhos e agora o terceiro. Quem Aí sabe você na me pegou. quarta. Aí tapei gelo em cima na mesma hora, já o inchaço que tinha ele já diminuiu, então eu já saí de dentro do Stadium Southland, né? Já saí andando. Eu tava mancando, mas eu saí andando. Mas eu sabia que eu tinha rompido o ligamento de novo. Deu um panadolzinho. É o tratamento pra tudo. É verdade. Mas é isso aí. Eu tô preocupada com o seu horário. Você falou que tem que sair às 5. Falta um pouquinho de tempo. Vocês querem completar com alguma coisa? Alguma dica pra quem quer vir, quer focar nesse esporte, quer, né, de vôlei, ou quer ser técnico, quer, né, cuidar dessa parte de development? Como você poderia dar uma dica pra galera? É interessante essa parte, assim, de que nem eu sou responsável pelo performance development aqui de Waikato, e é isso que eu fiz dos outros estados, entendeu? Nos primeiros 10 anos, era só eu na New Zealand, não tinha ninguém trabalhando com isso, foi interessante. O primeiro full-time, pessoa trabalhando full-time com isso. Agora nós temos um rapaz fazendo Auckland, porque eles tinham me convidado para ir para lá, e eu acabei dizendo não, porque outras coisas. E tem um fazendo Palmerston North. Manawatu, eu acho que é Manawatu, porque eles querem crescer. Aí agora já apareceu um também em Bay of Plenty, então eles estão começando a botar grana nessa parte, porque eles conseguiram ver que isso está dando resultado, está aumentando o número de jogadores, o pessoal está crescendo. Vou te dizer que é uma coisa fácil? Não, tu tem que estar no meio, tu tem que fazer... Quando eu peguei meu primeiro, que foi saindo do Queenstown Wizards College, eu tive que dirigir para Invercargill por 6 meses. Nossa. Todas as quartas... Na sua gasolina? Ou era... Não, eles pagavam a gasolina, mas todas as quartas-feiras tinha que dar treino para um grupo de atletas entre as 4 e as 8 da noite. Nossa. Queenstown, Invercargill, isso foram 6 meses. Aí o board, que é o pessoal que aprova ou desaprova, disse, não, realmente a gente consegue ver o pessoal tá jogando melhor, tem mais gente querendo participar e tal. A gente vai poder criar essa posição, porque até então não existia nada disso na New Zealand. Foi aí, então, que eu comecei a trabalhar com eles. Foi a primeira vez, digamos assim, que na New Zealand teve alguém trabalhando com essa treinador de vôlei. Tipo, num país que não tem vôlei, digamos assim. Não sabia nem jogar. Exato. E agora tá tendo bastante na volta. Então, não é impossível, não é. Mas não é fácil também. A Fabi tem uma brasileira que está trabalhando no performance do voleibol New Zealand. Ela mora em Auckland. A Fabi é brasileira. Ela fez o mestrado dela. Acho que ela terminou em Sport Performance, alguma coisa assim. E ela conseguiu, depois de 6 meses como estagiária, mostrando o trabalho dela. Então, se colocar lá. Então, esse é o caminho. Primeiro, tu vai ter que te doar por uns 6 meses. Se não for mais, né? Tipo, isso foi a tua história, né? E uma coisa, eu se doar, que eu digo, não é simplesmente dizer, não, eu vou estar lá nas quartas-feiras. Essa quarta-feira não tô afim, não vou ir. Não, você vai. Porque se não for, você tem uma galera lá de 80 crianças, 80 estudantes que estão lá para aprender. Se não foi, é o nome da região lá que está te dando a oportunidade, que está na roda. Entendeu? Os pais começam a ligar, vocês falaram que ia ter alguém para dar treino para eles, a pessoa não apareceu. Então, se você se comprometer em fazer esses 6 meses de estágio, pegar uma escola, pode começar por uma escola também. Pega uma escola aqui, sei lá, Hamilton Girls. Eu quero ser treinador, eu tenho experiência em vôlei, eu gostaria de me botar à disposição, vocês querem que eu ajude e tal. Vem aí um dia, você vai um dia, eles vão dizer, então essa season você dá treino para eles. Não, de boa. A gente não paga. Isso vai pro teu currículo lá. A próxima vez que aparecer alguma coisa pagando, como você se prontificou por 4 meses treinando Girls High, eles vão te dar prioridade. Não, o cara fez, eles vão ligar pra lá. Como é que foi o trabalho? Foi um trabalho bom? Ele ia em todos os treinos? Tararara. Porque se tu vai não sendo pago,
A ideia é que você vai fazer melhor ainda, né? Sim. Sim. É pra si, pelo menos, né? Então é mais ou menos assim que funciona o processo. Para quem quer trabalhar com esporte aqui na New Zealand. Tem o pessoal do futebol salto. Como é que é o nome do rapaz? Você lembra o nome do... Caramba. De Jair. Não. Ele é português. Não é o Luiz. Luiz, é. O Luiz é o português. Luiz é português, é. Tem um outro rapaz, acho que é Benjamin, não lembro o nome dele, que ele é o responsável. A esposa dele, a Luciana, ela era responsável pelo Sport Southland. Que legal. E agora ela tá com o Sport New Zealand. Então, se tu fizer um bom trabalho, tá sempre ali, não interessa o nível. Às vezes eu nem olho muito pro nível dos jogadores, eu simplesmente faço o que tem que ser feito para eles se desenvolverem, porque senão tu te frustra. Tu vai nos lugares, o pessoal não sabe nem ideia como sacar a bola, eles acham que dá uma porrada, tá bom. E aos pouquinhos tu tem que ir mostrando, modelando, e aí as coisas vão acontecendo. E aí é que abrem mais portas. É como todas as profissões, né? Eu acho que quanto mais você se esforça, mais você se compromete e tá no meio, a chance de você crescer é muito grande. E é isso aí. Você quer completar com alguma coisa, Isaac? Não, eu acredito que é isso, né? Acho que se o pessoal tem vontade de vir trabalhar com esporte, essa coisa do voluntariado funciona muito aqui, é impressionante. Você começa, de repente, fazendo poucas horas, ou não fazendo hora nenhuma remunerada, né? Às vezes somente como voluntário, e depois isso vai crescendo, né? Assim, acho que se a pessoa tem um sonho de trabalhar com esporte, basta correr atrás, que aqui tem como fazer acontecer. Oportunidade não falta, né? Principalmente porque é um país que peca muito nessa questão do esporte ainda. Então, se você tem realmente essa paixão, corre atrás que dá pra fazer acontecer. Que da hora. É isso aí, gente. Muito obrigada novamente por terem vindo, por ter tirado o tempo de vocês. Agradeço. Obrigada, Isaac, por ter vindo também para ajudar a gente com as perguntas mais técnicas. Nós somos dois leigos, principalmente a parte de vôleibol, não sei absolutamente nada. Então, muito obrigada, Alexandre, por ter vindo, tirado o seu tempo. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que deu pra gente ter uma ideia aí de como que funciona o vôlei na Nova Zelândia, como são as oportunidades para quem quer trabalhar na área, que é o mais importante. E é isso aí. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Quer se despedir? Tchau. Vai dar um tchauzinho ali pra câmera, gente. E é isso aí. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.